E aí, beleza? É uma manhã diferente na grande savana na África, pois todos os animais foram convocados pelo rei Mufasa para a grande apresentação do pequeno Simba, o herdeiro ao trono, sendo ovacionado pelos animais, e isso está ligado ao ciclo da vida e tudo mais. E vou confessar que para mim é uma das apresentações mais épicas do começo de um filme e também faz parte da infância de muita gente. Ok, mas não muito longe da linha um pequeno roedor estava atrás de comida até entrou em uma caverna, dando de cara com o leão avariado de lutas, dizendo que a vida não era justa, pois enquanto alguns nasciam para o banquete, muitos ficavam implorando pelas sobras e na opinião dele eram iguais, pois procuravam uma saída. Só que no momento que Scar, o irmão do rei, pegou o rato, Zazu, o tucano conselheiro do rei, apareceu. Dizem que Mufasa exigia uma audiência, já que Scar perdeu a apresentação do príncipe Simba, mas como Zazu fez ele perder o lanche, Zazu seria a sorte do tucano que Mufasa apareceu, impediu Scar de devorá-lo, e Mufasa queria saber o porquê ele não apareceu na apresentação de Simba. Scar fingiu demência que esqueceu, já que era o primeiro da fila, mas agora com o príncipe suas chances acabaram, desafiando o rei a não dar as costas para ele. Só que Scar já perdeu uma vez, e não ousaria lutar com seu irmão mais velho novamente. E segundo Mufasa, um dia Simba seria rei, e ele também teria que respeitar. Simba será seu rei. Então longa vida ao rei. Buino, xamã da selva, recebeu a mensagem aquela noite, de insetos sobre o novo rei, e era Simba, um sinal que a próxima geração seria próspera. Pois bem, naquela manhã Simba acordou cheio de energia para ir com seu pai patrulhar as terras do rei. Era bem cedo, então Mufasa mostrou tudo o que a luz do sol tocava. Era o reino que Mufasa governava, mas o tempo de um rei começava e terminava assim como o pôr do sol, e um dia o sol iria se pôr para Mufasa, e nasceria para Simba como novo rei. Tudo seria dele para proteger, menos as terras sombrias, o único local proibido para Simba. Mufasa explicou sobre o ciclo da vida, e que ele tinha que respeitar cada criatura viva, e cuidar para que elas sempre estivessem bem. Apesar de comer antílopes, por exemplo, quando os leões morrem o corpo vira grama, e o antílope come a grama, assim estamos todos ligados num ciclo da vida. E depois de se divertir com seu pai, dando um bote nos azuis, mais tarde teria que voltar, pois as hienas estavam nas terras do rei. Simba ainda era filhote e muito novo, então ele tinha que ficar com as leoas, mas ele acabou se distraindo com o besouro e foi parar perto da caverna do seu tio Scar. Que Scar, além de não gostar do seu irmão, também não gostava de Simba, pois um dia ele seria rei no seu lugar, e daria ordens que não deixou Scar muito contente. Scar então, em sua raiva pelo príncipe, aguçou a curiosidade do filhote sobre as terras sombrias, dizendo que lá existia um cemitério de elefantes, e não era lugar para o filhote. Mas claro que isso só fez Simba ficar ainda mais com vontade de conhecer, já indo atrás de sua amiga Nala, que estava no meio do seu banho. Sarabi e sua mãe já queriam dar um banho no pequeno Simba, mas como as leoas tinham espantado as hienas, eles podiam brincar até um olho d'água, e para garantir Zazu iria junto para cuidar dos dois. Mas com aquele tucano enchendo o saco, não daria para eles irem ao cemitério de elefantes, então o jeito era cantar. Já o que mais Simba queria era ser rei, foi cantando que um dia a boa nova iria se espalhar com vários animais no olho d'água, que Simba e Nala escaparam de Zazu, onde Simba ficou se gabando achando que fez tudo sozinho, mas Nala o ajudou, e até mostrou que era mais rápida que ele 2 vezes. Porém, finalmente chegando no cemitério de elefantes, nas terras sombrias, o lugar era muito perigoso, mas Simba queria provar que era corajoso, pois assim não seria mais tratado como filhote, e segundo Simba ele dava risada na cara do perigo, e era justamente isso que ele começou a ouvir, risada de hienas, pois ali era a terra das hienas carniceiras. Sendo recebida por Banzai e seu irmão esquisito Ed, que eram liderados por Shenzi, dizendo que aquela era a sua refeição mais esperada de sua vida, pois hoje ele iria jantar um filho do rei. Claro que Simba disse que um dia seria rei dela, mas Shenzi estava nem aí para isso, iria devorar Simba e Nala do mesmo jeito. Nesse momento ela foi interrompida por Zazu, dizendo que eles tinham se perdido, e se ela fizesse isso, iria arrumar uma baita guerra com Mufasa. Porém para Shenzi os leões e as hienas já batalhavam há séculos, então começaram a perseguir Simba e Nala, que consequentemente ficaram encurralados. Simba então deu seu rugido, no qual as hienas riram, e queria até que ele rugisse de novo, mas aí tiveram uma grande surpresa. Mufasa apareceu espantando as hienas e contra o rei da savana. Elas não têm coragem de enfrentá-lo,
Assim voltaram para a Pedra do Rei. Mufasa queria ensinar uma lição para seu filho, pois ele desobedeceu seu pai, e Nala ainda correu perigo, fora que ameaçou o futuro do reino, mas Simba queria ser valente e não ter medo assim como seu pai. Só que Mufasa disse que hoje teve medo de perder Simba, e até os reis têm medo, só que as hienas tiveram mais medo ainda. Para Mufasa sempre seriam amigos, e se um dia Simba se sentir sozinho, era só olhar para as estrelas, que todos os reis estariam lá, e o aconselhariam na sua jornada, a primeira lição importante que ele aprendeu. Mas as hienas tinham realmente medo de Mufasa, por ser forte e implacável, mas o irmão mais novo dele era amigo das hienas, pois enviou os 2 filhotes para serem devorados, mas nada elas fizeram. Mas agora, segundo Scar, eram para elas se prepararem para o novo rei. Ele iria governar a savana para dar às hienas comida que nunca tiveram. Para Scar seria o golpe do século, e se elas não o desamparassem, estariam do seu lado quando subisse ao trono. Vou confessar que da versão em desenho, hein? Tá, mas que golpe seria esse? Pois bem, Scar levou Simba ao desfiladeiro mais perigoso da África, dizendo a Simba que ele precisava encontrar o seu rugido, e ali todos os leões iam para encontrar o seu, só que tinha que praticar muito para isso, e voltaria mais tarde para ver o seu progresso. No entanto, era um plano de Scar e das hienas, pois enquanto Simba se distraía com o camaleão, as hienas espantaram os gnus e uma grande debandada aconteceu no desfiladeiro. Simba estava por lá correndo perigo. Scar então foi chamar Mufasa por causa da demandada, mas isso era para o rei descer o desfiladeiro e ficar à mercê do perigo. Simba estava em um galho seco. Então Mufasa se esforçou, pegou seu filho e colocou em um lugar mais seguro nas rochas. O problema era a forte debandada que, apesar de Mufasa ser grande, foi arrastado, mas era esperto e bastante forte e Mufasa conseguiu subir o desfiladeiro. Porém, uma das maiores traições da Disney iria acontecer. Scar estava esperando seu irmão no topo do desfiladeiro e Mufasa até pediu ajuda para seu irmão. Só que Scar queria o trono, desejou vida longa ao rei e derrubou seu irmão de lá de cima. Uma cena bastante triste para uma criança nos anos 90 e vou confessar que até agora na versão mais nova, eu também não tenho muito psicológico para ver o Mufasa morrendo, não é? Levanta! Eu não estou suportando mais! Então ali no desfiladeiro, No desfiladeiro, Scar apareceu perguntando o que Simba tinha feito, colocando a culpa da morte do rei no pequeno príncipe, e era para ele fugir, pois ninguém o aceitaria agora no reino. Mas também era um plano para que as hienas matassem. Claro que o pequeno Simba não teria chance contra as hienas carniceras. Mas ele acabou caindo em um desfiladeiro ainda. Porém não dava para saber se Simba estava vivo ou morto. Chance então pediu para os seus irmãos garantirem se ele estava morto. Só que para Banzai Ed, nenhum filhote sobreviveria a uma queda daquelas, e diriam para sua irmã que ele estava morto, onde o pequeno Simba estava vivo e seguiu o caminho para o exílio. No entanto, Scar deu a notícia às leoas que a morte de Mufasa e de Simba foi uma tragédia, que sentia tanto que não conseguiu chegar no desfiladeiro a tempo para salvá-los, e era com profunda tristeza que assumiria o trono do seu irmão. Scar era um novo rei, só que segundo ele sozinho precisava de ajuda, e nessa nova era do seu reinado, hienas e leões conviveriam juntos, pois segundo ele assim seria a nova era, deixando Zazu e Rafiki muito tristes acreditando que Simba realmente tinha morrido. E bom se dependesse do deserto seco que ele atravessou com certeza, até abutres estavam o cercando, mas esse foi o começo de uma grande amizade, onde um javali e um suricato espantaram os abutres, e Pumba ficou alegre de ser um leãozinho e queria ficar com ele. Claro que não podia segundo Timão, pois era muito perigoso e quando crescesse iria virar uma fera selvagem, mas aí vendo que ele poderia ficar do lado deles, Timão mudou de ideia e assim que acordou, disse que eles foram os caras que salvaram de ser devorado por terríveis criaturas. Mas isso para Simba nem era importante, pois estava muito triste por causa de uma coisa que ele fez. Então Timão e Pumba, vendo que ele estava bem abalado, ensinariam ao pequeno leãozinho o lema para levar uma vida sem se preocupar com problemas. Se chamava Hakuna Matata. O quê? Hakuna Matata! Hakuna Matata! Uai! Era uma forma de levar a vida sem se preocupar com nada e nem que os outros pensavam. Pumba, por exemplo, quando chegava em um lugar por causa do seu cheiro, dos seus gases, ninguém ficava perto dele. Mas ele adotou o lema e agora toda vez que soltava um pum, nem ligava para nada, ok? A casa deles era aquela floresta, um lugar bonito, rico, cheio de pequenos animais, que na maioria herbívoros,
e a pergunta era como Timão e Pumba iriam alimentar um leão, pois ali não tinha zebras nem antílopes, então ele deveria comer igual a eles. Se alimentavam de insetos que era viscoso e gostoso. Simba provou, gostou e tá bom, era Hakuna Matata funcionando para Simba. O jovem leão cresceu forte e feliz, ligando a Hakuna Matata para tudo, e assim com seus amigos que queriam viver de boas naquele paraíso, Simba era muito feliz de viver sem se preocupar com nada. No entanto, as terras do rei se tornaram áridas e inférteis. A caça desenfreada das hienas estava deixando as leoas com fome e nada mais crescia na savana. Genzi era a segunda no comando, e Sarabia ainda era rainha, só que sem seu rei. Nala, por sua vez, que também já era grande, queria que as leoas se rebelassem, pois não suportava ver o reino daquela forma e a maneira que Sarabia, a rainha, era tratada por Scar. Já que ela não aceitou ser esposa dele, Scar só mantinha Sarabia viva, pois as leoas a seguiam, mas como ela não aceitou ser esposa dele, a partir daquele dia as leoas só comeriam depois das hienas e elas não deixavam sobras. Nala, então, sofrendo nessa situação, decidiu fugir do reino para buscar ajuda. Teve uma mãozinha de Zazur para isso, e Nala finalmente conseguiu sair daquelas terras. Enquanto isso, Simba tentava brincar com o Topi, um tipo de antílope da savana, que achou que ele queria devorá-lo e bom, ele não estava errado de sentir medo, já que Simba é um baita de um leão, e o antílope não quis muito fazer amizade e meter o pé dali. Seus amigos tentaram explicar que ele era o predador mais perigoso por ali, então nenhum animal iria brincar com ele tão de boas, e que não existia esse lance de ciclo da vida que ele falava, pois a própria vida era muito confusa. Acho que Simba e Timon e Pumba não eram muito bons em dar conselhos mesmo, sabe? Menor sentido. É por isso que você só tem que cuidar de si mesmo. Entendeu? E aí pra esse lance não dava mesmo, pois aquela noite Timon e Pumba riu da cara dele, que disse que os grandes reis estavam no céu olhando para eles, ficando meio triste, pois lembrou que foi seu pai que disse isso para ele, e foi dormir sozinho, dando uma chacoalhada na sua juba e pelos voaram, e com a jornada acabou em um ninho de pássaro, depois comida por uma girafa que virou caco. E até o rola-bosta teve seu papel nessa, que para resumir, os pilos foram parar com o xamã da savana Rafiki, que percebeu que era de Simba, descobrindo que o próprio filho do rei ainda estava vivo e a esperança de dias melhores retornado, e por enquanto dias bons só tinha na selva onde Timon e Pumba viviam, e cantar por ali parece que era sagrado, e essa era clássica, era hoje à noite aqui na selva, quem dorme é o leão, mas a paz acabou, pois quem apareceu foi uma leoa. Apareceu foi uma leoa. Meu Jesus amado. Era Nala que faminta já queria fazer uma boquinha com o javali, que a sorte dele de não ser devorada que Simba apareceu, e saíram rolando pela mata, e mesmo o bote que ela dava nele quando o filhote repetiu, e Simba descobriu que era Nala, ficando feliz de rever a sua melhor amiga, e Pumba ainda mais de não ter sido devorado. No entanto, Nala estava ali para levar ele para governar, pois Scar estava acabando com a savana, só que Simba não estava muito afim de sair daquele paraíso, e não era rei. Coisa nenhuma, mostrou então sua casa, na verdade não só sua casa, mas também o seu coração, e como diz a letra o romance estava no ar, quem ficou triste foi Timon e Pumba, pois para eles o leão tinha sido abatido, no entanto Nala precisava que ele voltasse mesmo, as terras estavam sendo destruídas e sem o verdadeiro rei, muitos iriam morrer de fome. Simba acreditava que era uma vergonha por ter sido culpado pela morte de seu pai, e com isso disse que nunca voltaria. Nala então viu que ele não era o rei que ela realmente precisava encontrar, e foi embora. Nessa Simba entrou na floresta dizendo que não precisava de amigos, mas ali estava Rafiki, enchendo o saco dele. O babuíno queria saber quem ele era, e para Simba ele era um Zé-Ninguém. Ele então se apresentou, disse que era Rafiki, o macaco que segurou o filho de Mufasa, e disse a Simba que Mufasa ainda estava vivo, e iria mostrar a ele. Então na correria entrou o mata dentro e Rafiki o levou para um lugar estreito e misterioso. Lá estava Mufasa nas águas, mas era o seu reflexo, onde Rafiki disse que Mufasa vivia em Simba, e começou a perceber que ele estava falando a verdade. Mufasa falou com Simba pela tempestade e era para ele se lembrar de quem ele era, e o lugar que ele tinha que ocupar por direito, pois nunca tinham abandonado, e agora sim Simba sabia que não era um Zé-Ninguém, e era o verdadeiro rei. Simba, filho de Mufasa. Brabo! Filho de Mufasa, então decidiu ir para casa retornar às terras que era para ele proteger, mas quando
Chegou lá, conheceu o deserto que se tornou em volta das terras do rei, e sabia que tinha que lutar para proteger tudo o que o sol tocava, e segundo Nala ela lutaria ao seu lado para salvar sua casa. Simba viu de novo seu velho amigo Zazu e Timão e Pumba chegaram para acompanhar seu amigo nessa jornada, apesar de acreditarem que a casa dele estava bem para baixo. Falando que tinha hienas para tudo que é lado e para chegarem à Pedra do Rei precisavam de uma distração, e nada melhor do que um javali bem apetitoso para isso. E olha, até que funcionou, e até Rafiki iria ajudar nessa batalha. E na Pedra do Rei Scar repreendia Sarab e como ela não aceitou ser sua esposa começou a bater nela. Mas nesse momento Simba apareceu com um rugido poderoso. Scar até achou que era Mufasa retornando dos mortos, mas era apenas Simba, acolhendo sua mãe e dizendo que ele estava vivo e de volta às terras dele por direito. Porém Scar era o rei, ou pelo menos era o que as hienas acreditavam, e era uma terra dividida, pois as leoas acreditavam que o verdadeiro rei era Simba, e se precisasse até lutava por ele. Só que Scar até podia ser fraco, mas era manipulador, fez Simba confessar que ele foi o culpado pela morte do próprio pai, e que apesar de dizer que foi um acidente, todo mundo estava culpando ele da morte de Mufasa. Então começou a forçar Simba a confessar e encurralou ele na Pedra do Rei, bem quando uma tempestade estava para cair, e aí dizendo que não era ninguém, Simba escorregou e a história estava se repetindo. Da mesma forma que Scar matou Mufasa, mataria Simba, confessando para ele que tinha matado o próprio irmão. Só que assassinei Mufasa. Ele é mau. Só que nesse momento Simba o mordeu e subiu na pedra. Agora, sabendo a verdade, as leoas ouviram ele dizer sobre o olhar de Mufasa, porém contrariava o que ele tinha dito antes. Então estava mentindo e a luta entre leões e hienas começaram. Que apesar dos leões serem bem superiores, as hienas estavam em maior quantidade, e a luta estava bem complicada. Só que elas apanharam também na caverna por chamar Pumba de gordo, mas a verdadeira batalha estava acontecendo na Pedra do Rei. Nala enfrentou Shenzi, que agora não era mais uma filhote, e Rafiki também apareceu, e com a ajuda das leoas e até de Timão e Pumba, espantaram as hienas da Pedra do Rei. Scar, como covarde, correu. Em um grande incêndio nas terras secas, Simba foi atrás do seu tio, afugentou ele numa pedra que pediu misericórdia e piedade que seu sombrio não o matasse, colocando a culpa de tudo que ele fez nas hienas. Mas Simba já sabia que ele tinha enganado até as hienas e Simba ainda deu a ele uma oportunidade para fugir da savana e nunca mais voltar. Ele entendeu o que seu sobrinho queria dizer, mas jogou cinzas em Simba e queria lutar com seu sobrinho novamente. Só que era o leão mais velho e fraco e sabia que iria perder. Bom, foi dito e feito. Não aguentou e acabou caindo do desfiladeiro abaixo. Mas Scar continuava vivo, pelo menos por enquanto. Pois as hienas o cercaram e por suas mentiras eles não acreditavam mais em Scar. Estavam furiosas com aquele leão, e a única coisa que Scar falou sobre elas agora sim era verdade. As hienas têm barrigas que nunca enchem. Caiu e Simba agora podia subir a Pedra do Rei e tomar o seu lugar de direito. Lembrando das palavras de seu pai, o verdadeiro rei estava de volta e assim o ciclo da vida se repetiu mais uma vez, pois Simba e Nala tiveram uma filha, Kiara, uma controvérsia sobre o primeiro filho de Simba, mas assim como o clássico terminou com a apresentação do herdeiro ao trono, e esse foi o Rei Leão Live Action de 2019. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o canal Sem Filmes Sem. Até o próximo vídeo. Olá, suave, fui!